traz a Edna Maciel ao vivo aí, a primeira-dama Edna Maciel. Edna, boa tarde, seja bem-vinda. Prazer falar com você sempre, mas infelizmente para tratar de um tema que é muito triste. Estava falando aqui, enquanto no Japão os idosos são reverenciados, por exemplo, em diversos outros países do mundo, aqui no Brasil nós temos essa triste estatística que mostra que eles não só não são reverenciados, como são maltratados. É verdade, Douglas. Boa tarde a você e a todos os que estão nos acompanhando agora no Dia News. Para vocês terem uma ideia, nos nossos primeiros dados, dos primeiros levantamentos, nesses primeiros 3 meses do ano, foram registradas 633 denúncias contra os direitos da pessoa idosa, ou seja, vários tipos de agressões, violações, enfim. São mais de 600, gente, em 3 meses. É um número considerado muito alto. E aí nós fomos conversar com alguns idosos, fomos acompanhar um evento marcado ontem, porque esse é o Julho Violeta, que é o julho que marca, é o mês que marca essa data, para que haja uma conscientização maior sobre esse problema que é a violência contra os idosos. Então, esse é o marco. Ontem foi a data que marca, e o mês inteiro é um mês de atividades promovidas pelos órgãos em conjunto, Governo do Estado, Prefeitura, Defensoria Pública e outros, que tanto são órgãos fiscalizadores, como também órgãos que podem punir, como no caso das delegacias especializadas. Vamos conferir, por favor, a matéria que nós fizemos, aproveitando um evento para conversar com os idosos e com quem defende os seus direitos. Por favor. Dona Francisca está fora da estatística quando o assunto é violência contra idosos. No alto dos seus 80 anos, casada e com 7 filhos, para contar histórias, ela diz e mostra que está muito bem. Obrigada. A primeira coisa é se amar. Quando você gosta de você, você se cuida. No físico, no psicológico, na alimentação, de uma maneira geral. Praticando esporte, seja ele qual for. Mas a realidade no país e no estado mostram números alarmantes. Para se ter uma ideia, só nos primeiros 5 meses deste ano foram registradas 633 denúncias contra os direitos da pessoa idosa no Piauí. 3.745 violações. E de todas as denúncias recebidas, 290 foram na casa da própria vítima, fechando com o número de 1.596 violações. Chama atenção que 79 das denúncias tenham sido feitas pelas próprias vítimas, enquanto que 554 por terceiros. Nós temos alguns casos que é, como eu falei, do começo de ameaça, de injúrias e tudo, que nós temos a medida protetiva que vai só afastar essa pessoa. É um mecanismo de afastamento que não vai ter uma imposição criminal ao fato. Então, a gente orienta que se pessoas próximas verem esse tipo de situação, denunciem aqui na delegacia, porque nós fazemos, inclusive, visita domiciliar a esse idoso que não pôde ou não quis ainda estar temeroso de denunciar. Nós temos a visita domiciliar feita pela equipe da Delegacia do Idoso. A Defensoria Pública ela tem núcleos especializados, tanto na área de saúde, na área da violência contra a mulher. Nós temos o núcleo dos direitos humanos, que trabalham com todo esse público, seja ele idoso ou não, que esteja em situação de vulnerabilidade social, como as pessoas em situação de rua, a mulher em situação de violência. E por que não falar também do núcleo do consumidor, que trata quando o idoso está no processo de superendividamento, que sofre uma violência patrimonial. Então nós atuamos em várias frentes, inclusive o nosso núcleo também é onde nós requeremos as medidas protetivas em prol dos mesmos, para que gere um afastamento do lado agressor, para que o idoso possa voltar a viver em segurança e em paz. Tá aí, Douglas, todos os dados, vocês que estão nos acompanhando aí nessa matéria, os números alarmantes, que o Douglas já tinha citado alguns, que nós aqui no sistema fizemos a cobertura em todos os nossos meios, no jornal e no portal também, você confere esses números. Eu tive a grande alegria de ontem estar com esses idosos, Douglas, dançando,
cantando, eles contando as suas histórias, falando da autoestima e também do empoderamento que cada um pode ter. Conversei com pessoas que estavam ali fazendo todo tipo de atividade e que ainda fazem e pedem para fazer. E uma das coisas, Douglas, que me chamou a atenção nessa questão de violações aos direitos dos idosos é que foi uma reclamação da maioria dos que eu conversei, pelo menos, do maus tratos pelos jovens, pelos próprios parentes da casa e também nos ônibus. Os idosos de Teresina se sentem maltratados. Claro, não são por todos os profissionais que trabalham nessa área, mas por alguns, os que eu conversei, não só por um ou outro profissional, motorista ou trocador, mas também pelos próprios jovens, que às vezes não têm a capacidade, ou pessoas mais jovens que eles, tá, gente? Não estou dizendo que são adolescentes, nem jovens de faixa etária X ou Y, pessoas mais jovens que eles ou que não têm um problema físico e não dão um lugar para o idoso. Então, nós, né, Douglas, que principalmente eu, que já estou caminhando para ser uma idosa, fico temerosa, mas fico de olho nos nossos direitos, nos direitos da pessoa que está ficando mais idosa. E como a defensora citou aí, e eu falei muito em violação na matéria, e aí eu trago para vocês quais são as violações: abusos, maus tratos, negligência familiar, violência psicológica, e nos dados são 18% que fazem contra o idoso, violência patrimonial, né, que mexem no financeiro e no que ele tem, possui, abuso econômico também, que é o que ele construiu a vida dele inteira, e falta de acesso à saúde geral. Cuidado também para o que chega pela internet, pelo seu celular idoso e idosa, pedindo para você clicar, oferecendo empréstimo, enfim, as facilidades, como bem a delegada disse, têm que ser olhadas com todo cuidado. Esses dados, Douglas e telespectadores, internautas, são todos através de instituições confiáveis e principalmente baseados nos dados do Disque 100. Então, é esse número que vocês devem procurar, além das delegacias especializadas, se vocês quiserem fazer denúncia. E não tenham medo de fazer denúncia contra um vizinho ou parente. Há formas de você fazer essa denúncia ou sem que ele saiba, ou mesmo que ele sabendo, você ter uma medida protetiva, o afastamento dele. É com você, Douglas. É triste, porque, por exemplo, se a gente olhar a pirâmide etária, né, a pirâmide etária fala-se pirâmide etária, que é a pirâmide da idade. Por que pirâmide etária? Porque, de fato, é uma pirâmide mesmo. Se você considerar a pirâmide, que é um triângulo... Formato, né? O formato, o triângulo, a base da pirâmide seriam os mais jovens e o topo da pirâmide os mais velhos. Então, à medida que você sai da base da pirâmide para o topo, você vai aumentando a idade. Hoje, o Brasil já não é mais uma pirâmide. Ou seja, o número de idosos tem crescido, ou seja, a população muito, tem envelhecido consideravelmente. Mais. E a pergunta que eu sempre faço, Edna, para o neto, para o filho, para a filha, para a neta, para o sobrinho ou para a sobrinha, para o parente responsável pelos maus tratos ao idoso. Eu tinha vontade de, ao ser realizada uma prisão, perguntar se a pessoa o seguinte: vem cá, você acha que não vai envelhecer? Você acha que nenhum dia da sua vida você vai envelhecer, vai morrer jovem? Porque é só ela se imaginar naquela situação, né? Naquela situação. Infelizmente, isso acontece com muita frequência, né? Agora, o que ela faz hoje com o pai, com a mãe, com a avó, alguém pode fazer com elas quando ela estiver mais velha. Exatamente. Então, é preciso realmente denunciar, tem que denunciar, e aí o apelo que a gente faz aqui é não só para a família denunciar, mas... Dessa história, não, porque é meu irmão que faz, é meu tio que faz, tem que denunciar. Poxa, é seu avô, é seu pai, é seu tio, é sua mãe. Ou os vizinhos que têm certeza de que os maus tratos acontecem, denunciem da mesma forma. Edna Maciel, muito obrigado pela participação. Obrigada a você. Daqui a pouco... Não sei se ela está de folga, né? Porque é sexta-feira. Não tem folga. Não tem. A minha produção, ela ou me dispensa ou não me dispensa. Hoje ela me dispensou. Depende a senhora já se informou, dos né? nossos colegas. E os nossos colegas estão aí. Ainda se informou cedo, que era doida para vazar, né? Aí não, se informou cedo. A Josi que me informou ainda agora. E aí ela já estava preparando já... Mas para trabalhar.
Você viu aí, rapaz, o Limar se apresentando aqui no Jornal Dia News. Sim, uma maravilha. acompanhando aqui. Rapaz, olha, o seguinte, pra mim ali foi uma nostalgia pura, assim, sabe? Fui nostálgico demais. É bom, né? Fim de semana, sexta-feira. E outra, dessa história, acabar com essa. Dá uma música. Você vê no Rumo do Vento, foi o primeiro sucesso dele, ele disse, vai completar agora 40 anos a música. E ainda hoje é sucesso, as pessoas gostam. É um clássico. Música boa não tem idade. Daqui a 100 anos, 150 anos, será música boa da mesma forma. É igual profissional, né? Profissional bom não tem idade. Não tem idade. Em todas as áreas. Na música, na nossa área, em outras áreas. Jornalismo, que a gente tem uma carreira mais curta por conta da idade. Isso. Pelo menos em TV, né, Edna? Sim. TV, aí, mas assim, desgaste. Quando você mas é mais a saúde mental, viu, Douglas? Falando aqui direto com o meu chefe, inclusive, enquanto a saúde mental tá boa, a gente tá aqui. Não, eu digo a questão até de fisionomia mesmo, você fica mais velho e tal. Tem problema não, a Sandra Passarinho ficou aí bem velhinha, a Glória Maria também. Mas não tá mais assim, não. Aí o que acontece? Sim, foi recente. Se você fez um bom trabalho, daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, mesmo depois de você ter parado, seu trabalho vai ser sempre uma referência para as pessoas, porque é um bom trabalho. Então, o que é bom, que tem qualidade, continua, tem que né? ser e com a internet, Douglas, que fica tudo no arquivo, aí fica tudo na nuvem, né? Tudo na nuvem. Até daqui a pouco, Edna. Obrigado. Bom fim de semana. Tchau. Tchau.